Cumprimento a todos na doce paz do Senhor nessa manhã abençoada, o qual a misericórdia do Senhor se renovou na minha e na sua vida mais um dia, terminando mais um ano. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E vamos meditar em mais uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Vou estar lendo alguns capítulos, alguns versículos, né? De Esdras 9, quando fala da apostasia do povo. E hoje em dia nós sabemos que não está diferente. Então eu vou estar lendo para a gente meditar na palavra do Senhor. Amém? Acabada, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, o sacerdote, os levitas, não têm se separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes majestados foram os primeiros nessa transgressão. No capítulo 10, quando fala já do arrependimento, no capítulo 2, versículo 2, né? Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Esdras ali, a gente sabe que ele, quando ouviu essa notícia, depois do que o Senhor tinha feito tantas outras coisas, porque quando fala acabadas essas coisas, ele está falando da lista dos que voltaram do cativeiro, que o Senhor libertou do cativeiro, ele está falando da conclusão e da consagração do templo, né? Ele está falando nos capítulos anteriores da reconstrução, do decreto do Dario para eles continuarem a reconstrução do templo do Senhor. Então ele falou, acabadas essas coisas, depois de tudo isso, ele falou para ele, olha, o povo dessa terra, ele tem, os príncipes falaram, olha, o povo dessa terra, ele tem se misturado, o sacerdote, começou pelo sacerdote, o que é pior, o sacerdote e o levita não tem se separado, não tem se separado. E ali ele falou que ele está seguindo os povos da terra. E o Senhor, quando ele libertou o povo, que falou que eles iam herdar a terra prometida, ele falou, você tem que expulsar esses povos de lá. E aqueles que ficaram, ele falou, eles ficaram, mas não se misture, não pegue os hábitos desse povo, daqueles que eles não tinham expulsado do meio da terra prometida. E ali nós sabemos que eles não fizeram diferente. Eles não fizeram a diferença, ou melhor. Por quê? Porque eles começaram a fazer tudo o que aqueles povos faziam. Inclusive casou com mulheres hetéias, mulheres que não eram da linhagem de Israel. Por quê? Porque ali, quando você começa a se misturar, você vai se perdendo. Não que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas o Senhor, ele já libertou a mim e a você. Porque lá em 2 Pedro, nós vamos lá em 2 Pedro, quando ele fala, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, né? Não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então ele está falando que nós somos povo exclusivo, povo separado. Ele já nos libertou. E ali o povo começou a se misturar, se apostatou da fé, né? Que nós vemos hoje em dia, também não é diferente. Eles se apostataram e começou a seguir aquele povo. Não fez a diferença que o Senhor nos chamou para fazer. Nós sabemos que nessa geração que nós estamos vivendo, que não tem nada a ver, que tudo pode, nós estamos no tempo da graça, o favor de Deus, né? O favor não merecido, nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos abençoa da mesma forma. Nós não merecemos, mas nós temos esse favor sobre a nossa vida. E muitos têm abusado desse favor de Deus. Por quê? Porque está praticamente voltando para trás. Não quer ser a diferença, não quer ser o sal da terra e a luz desse mundo. E nós sabemos que cada vida que perece, como nós somos conhecedores da palavra, chamados para levar o ídolo do Senhor, pregar o evangelho do Senhor, cada pessoa que nós conhecemos, que nós vemos perecendo, que nós não anunciamos a palavra do Senhor, o sangue dessas pessoas vão custar das nossas mãos. Está lá em Ezequiel 33, quando fala sobre o atalaia, quando vê a pessoa pecar e não pregar a verdade, não falar a verdade, não falar para ele sobre aquele abismo que está logo à frente, que ele pode cair. E muitas das vezes a gente tem apostatado tanto da fé, daquilo que o Senhor nos separou para anunciar o evangelho dele, que a gente não tem mais diferença no meio do povo. E esse povo ali, isso é de tempos passados já, eles começaram a se misturar a linhagem dele, chegaram a ter filhos com as mulheres, e o Senhor tinha falado para não se misturar, para não dar as filhas deles para eles, nem pegar mulheres para eles. E o Senhor, Ele dá advertência para nós sempre. Sempre o Senhor não deixa de nos alertar através da palavra dele, porque muitas das vezes o povo até deixou de meditar na palavra, porque ele fala para Josué: medite nesse livro da lei, de dia e de noite, não aparte esse livro da lei, medite nele de dia e de noite. Por quê? Porque se a gente parar de meditar, é como uma instrução que a gente recebe, né? E se você não estiver vendo ali o que você precisa fazer todos os dias, tem a lei dos homens, se você não cumprir aquela lei, você vai sofrer um dano. Hoje em dia eu sei que está meio complicado essa parte, que muitas das vezes eles passam por cima, faz vista grossa, como se fala, né? Mas se a gente não cumprir as leis da terra, nós vamos sofrer danos. E a lei do Senhor não é diferente. E muitas das vezes o povo está tão disperso, perder o temor de Deus, não querem pegar firme na obra, não querem verdadeiramente vestir a camisa. E muitos que estão vestindo a camisa estão envergonhando o evangelho de Deus. Porque acontecia na palavra, mas ele deixou na palavra, não é para a gente fazer, mas o povo antigamente, no Velho Testamento, também fazia isso. Mas não é porque o povo fazia, porque está na palavra escrito, é uma advertência, ele está contando o que aconteceu, o que o povo fazia para eu e você, que fomos chamados, que fomos separados, não fazer. Não praticar essas coisas, não praticar essas abominações. Porque nós já fomos libertos, nós já somos conhecedores da palavra. Quando nós somos inocentes, quando nós não conhecemos ainda, o Senhor perdoa esse tempo da ignorância.
Mas como nós já somos conhecedores da palavra, então você está pecando contra o Senhor e não tem perdão. Porque você sabe que está fazendo errado. É como uma criança que ela está fazendo errado. Ela sabe que ela vai sofrer uma correção, mas ela é inocente. Ela vai ter que insistir com ela naquela correção até ela aprender o que está errado. Só que nós não somos mais crianças. Quando o Senhor fala para a gente ser como criança, é ter o coração puro, coração limpo, perdoador. Uma criança que briga com a outra, daqui a 5 minutos, aos segundos, elas já estão brincando, já perdoou, não guarda aquele ódio no coração. É isso que o Senhor fala, que é para ser como criança, mas não ser crianças birrentas e teimosas. Criança insistente em fazer o que é errado e está apanhando e continuamente está fazendo, como Israel, né, fazia. Em Juízes, o Senhor levantava juízes para livrar eles, era 7, era 20 anos na mão dos seus opressores, porque o Senhor permitia, quando ele fazia o que era errado, o Senhor permitia vir o inimigo sobre eles, e levantava juízes, livrava eles, clamavam, o Senhor livrava eles. E quando via, eles estavam novamente, outra vez Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Israel era um conhecedor, era a nação de Israel, a nação eleita de Israel separada, que já sabia o que estava fazendo de errado, que o Senhor guiou, que ficou cativo 400 anos, e o Senhor libertou, mas o Senhor já sabia que essa nação iria pecar. Mesmo assim, o Senhor nos libertou. O Senhor sabe que eu e você nós vamos falhar, mas que a gente tem que se esforçar para não falhar, para não cometer o mesmo erro. Não ficar nessa ignorância a vida toda, fazendo o que é errado, e as bênçãos do Senhor retidas. Por quê? Porque o Senhor não tem como entregar o milagre nas nossas mãos. Muitas vezes você vai vendo o tempo passar, você vai vendo os anos passar, e o Senhor te fez promessas, aí você vai vendo os anos passarem, e você fala, o Senhor não cumpriu a promessa, mas a gente não quer esperar, a gente não quer ser aperfeiçoado, não quer ser moldado para receber as promessas do Senhor. Quanto tempo aquele povo teve que caminhar no deserto para chegar à terra prometida? E não chegaram. E não chegaram. Atravessaram o Jordão para poder entrar naquela terra. O Senhor guardou, o Senhor livrou, o Senhor protegeu na caminhada, mesmo murmurando. E aquele povo, mesmo assim, eram ingratos com o Senhor. E hoje em dia nós não vemos muita diferença. E essa palavra que o Senhor deixou para mim, para a sua vida, não é para a gente repetir porque está escrito. Ele deixou escrito o que não deu certo, o que deu certo e o que não deu certo. Por quê? Para você não fazer, não é para você se espelhar no errado e fazer o que é errado. Ah, Sansão foi escolhido, mas fez tudo errado. O Senhor também já sabia. E a gente vê muitas pessoas sendo usadas por Deus e achando que está sendo aprovado porque está sendo usado por Ele. Sansão também foi usado por Deus para poder cumprir os propósitos que Deus tinha na vida dele, mas mesmo assim ele não aprovava o que ele estava fazendo. Ele não aprovava o que ele estava fazendo. Então, mas ele deixou escrito para a gente ver que ele foi chamado, nascido de um ventre estéril, chamado para ser nazireu de Deus, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto, porque senão se tornaria impuro. E mesmo assim ele foi fazendo aquilo tudo, e ele achava que fazia ao escondido das pessoas, mas o Senhor estava vendo tudo. Essa palavra que o Senhor deixou, tanto de Sansão,
tanto dos reis que pecavam, que não ouviam, que aquela atitude, o que eles estariam passando vinha do próprio Deus, e eles continuavam fazendo o que é errado. Continuavam fazendo o que é errado, via o pai fazer, repetia, viu que não deu certo com o pai, passava o reinado para ele, eles repetiam. Muitos tomavam a decisão de não fazer, mas quando chegava no final, como Asa, que fez tudo certo, mas no final fez tudo errado, esqueceu de confiar no Senhor, quis agir pelas suas próprias mãos, dando ouro, prata, para poder um rei ajudar ele, e ele já tinha visto o que o Senhor tinha feito, as guerras que ele venceu, o descanso que Deus deu sobre a terra, até ele edificar os muros, cercar os muros, enquanto a terra estava em paz. E mesmo assim, o final dele não foi bom. Nós temos que começar, continuar e terminar de uma forma correta, é até o fim, é até alcançar a nossa coroa que o Senhor tem preparado, os lugares que o Senhor tem preparado para mim e para você na eternidade. O Senhor aqui, nessa apostasia do povo, ele fala, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas não têm se separado do povo dessa terra, seguindo as abominações. Ou seja, tudo que era abominável, tudo que o povo fazia, eles estavam fazendo. E não eram pessoas inocentes. Sabiam o que Deus tinha feito na vida deles, abriu o mar diante dele quando o inimigo perseguia, sustentou eles no meio do deserto, cobriu ele com a nuvem. Nós sabemos que no deserto o sol é escaldante. E mesmo assim, eles estavam praticando as abominações que o povo fazia. E hoje em dia não é diferente. Praticam tantas coisas abomináveis que você olha, você vê e fala assim, não é possível que esse seja o povo de Deus. Eu sei que nós somos pessoas falhas, mas nós recebemos instrução através da palavra. Mas o que o provérbio diz que causa a queda do homem? É a altivez, precede a queda. E quando a gente acha que já sabe demais, que nós não precisamos do Senhor mais dando instrução, é ali que começa a queda do homem, porque ele não cai da noite para o dia. É ali que começa a queda de um homem de Deus e uma mulher de Deus. O Senhor, ele deixou esse livro de instrução, mas muitos não têm meditado nessa palavra. E que palavra abençoada! Cada instrução abençoada para mim, para a sua vida. E a gente muitas das vezes deixa passar batido, né? A palavra do Senhor. E a gente fica frustrado vendo o tempo passar e os cumprimentos da palavra do Senhor. Não aconteceu. Por quê? Porque também não medita na palavra. Quantos anos o Senhor fez a Abraão uma promessa e 25 anos depois cumpriu. Quantos anos o Senhor fez uma promessa a Caleb, chamou ele, 40 anos ele tinha, quando ele foi lá espiar a terra, 45 anos depois. E a gente não quer esperar, a gente quer tudo para ontem. Quer falar para o Senhor, Senhor, não dá para esperar. Eu não quero esperar. Quando você volta para trás, quando você toma atitudes erradas, você está dizendo para o Senhor que não quer esperar. Gosta muito de ler os Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu e atendeu o meu clamor. Mas quando? Quando você esperou com paciência no Senhor. E a gente tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa paciência. José, ele foi levado, todo mundo gosta da história de José.
Ele foi vendido pelos irmãos, mas ele foi levado com quantos anos? 17 anos. E quando que ele foi achado pelo o governador do Egito lá? O rei do Egito, o rei, né? Com 33 anos ele conseguiu. Por quê? Porque como que vai dar um governo na mão de um menino de 17 anos que chegou no lugar, chegou lá no Egito, 17 anos, escravo, mesmo que passasse apenas 2 anos. E nós sabemos que ali ele passou aquele processo todo. E quando ele desvendou os sonhos lá do padeiro e do copeiro, ele ainda passou mais um ano ali, porque ele falou assim, agora eu vou sair daqui. Ele pensou com ele, né? Agora eu vou sair daqui. Ele teve que passar mais um ano ali, ele foi esquecido ali. E era coisa de Deus, não era coisa do inimigo, não. Era para provar ele, para ver se ele verdadeiramente, se ele estava pronto. E ali ele passou mais um ano, e no tempo certo, o Senhor fez, o rei ter um sonho, e ele foi chamado. E a gente não quer esperar. 33 anos, ou seja, ele era um jovem, é como se fosse uma faculdade. Como se fosse não, é uma faculdade. E se você não passar de ano, não tem como você ir para uma faculdade no ensino fundamental. Você tem que passar até o ensino médio para depois você concluir uma faculdade. Isso se você passar nas provas da faculdade. Então foi uma faculdade para o José. Para ele chegar onde o Senhor queria, para ele saber o que faria diante de 7 anos de fome e 7 anos de abundância, para ele ter o discernimento do que fazer. Muitas das vezes a gente acha que já sabe tudo e às vezes passa anos demais porque a gente não se deixa ser moldado pelo Senhor, aperfeiçoado para ter a sabedoria para fazer o que é certo, para levar a palavra, para viver o propósito, para contar um testemunho do que você passou e chegou até ali. Esse povo aqui ele não se separou. Mas Secanias, filho de Jeiel, no capítulo 10, ele fala, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para mim e para você. Ainda há esperança para mim e para você. Mesmo a gente transgredindo, o Senhor ele espera em mim e você ainda uma mudança, uma transformação na nossa vida. Porque não tem como falar que teve um encontro com o Senhor e continuar da mesma forma, teimosos, rebeldes, desobedientes. Porque todos que tiveram um encontro com o Senhor, todos, a não ser aquele que já era para perdição, né? Que é Judas, tiveram uma transformação na vida. Todos. O cego não voltou para casa cego. O coxo não voltou para casa coxo. O mudo, ele não voltou para casa mudo. A mulher do fluxo de sangue, ela não voltou para casa sangrando, ela foi restaurada. A viúva de Naim, ela não voltou para casa sem o filho. Porque ali o Senhor apareceu e houve uma transformação. Porque foi para isso que o filho dele teve que morrer. Para poder haver a libertação para mim e para a sua vida. A palavra diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E pela sua pisadura nós fomos sarados. Se nós estamos enfermos hoje, a maioria das enfermidades muitas das vezes por uma falta de perdão, não querer ser moldado pelo Senhor através daquela enfermidade. Fala para as pessoas que o Senhor cura e que a cura a todo preço. E o Senhor fala que muitas das vezes é para a glória dele, aquilo que nós passamos. A gente quer agir com as nossas próprias mãos, como a mulher do fluxo de sangue, depois que gastou tudo,
Depois que ela gastou tudo, ela achou Jesus pelo caminho. Eu vou até lá, não tenho mais esperança, não tenho mais dinheiro para gastar. Aí ela foi até Jesus. E a gente não pode ser assim, deixar Jesus para a última instância, o último recurso. Vou fazer tudo conforme a minha mão deixar eu fazer, depois eu vou para Jesus. E vai envelhecendo e vai se desgastando, aí depois a gente vai para Jesus. Que Deus ele possa abençoar a minha e a sua vida nesse tempo. Tempos difíceis já, porque a vinda do Senhor está próxima. Que a gente possa se aperfeiçoar cada dia mais em oração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto. Por quê? Porque vai vir dias que nós não iremos suportar, como já tem acontecido. Muitos escândalos, muitos transtornos, a natureza reagindo. Então que a gente possa a cada dia mais perguntar para o Senhor o que Ele tem para a nossa vida. Aprender a esperar, confiar no Senhor, nesse Deus que você diz que salva, que liberta, que transforma, mas que você não deixa Ele fazer. Não deixa Ele te aperfeiçoar. Não quer verdadeiramente vestir a camisa do Evangelho. Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida através dessa palavra. Meditar na palavra do Senhor. Buscar do Senhor a cada dia mais e mais. Principalmente uma restauração espiritual para mim e para a sua vida. No nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade e que eu não pude falar, que o Espírito Santo ele fale com você nessa manhã através dessa palavra. Não sou uma pregadora, mas o que o Senhor tem colocado no meu coração, expressado no meu coração, para despertar a igreja dele que está dormindo, está levando o evangelho de qualquer maneira, estão apostatados dentro da igreja, sentados, prostrados, não tem mais esperança. Pegar a porção da sua fé que Deus já te deu e confiar que Ele vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus abençoe grandemente a sua vida e te dê um dia especial, um final de tarde, amanhã, não sei o horário que você vai estar assistindo, maravilhoso. No nome de Jesus.